A pedida de Gabriel Barbosa para renovar contrato com o Flamengo é algo, no mínimo, bizarro. Bizarro. Muito bizarro. Um jogador que é reserva, que teve uma temporada muito aquém, que foi barrado pelos 3 técnicos que o Flamengo teve em 2023, fazendo uma série de, não diria exigências, mas de pedidas que não tem o menor cabimento, se você analisar, inclusive, a relação custo-benefício desse atleta hoje. Vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o patrocínio da Outside há alguns meses, de que o Flamengo já tinha a renovação até muito avançada nas negociações para acertar tudo com o Gabriel. E na época a renovação do Bruno Henrique estava até bem mais embaçada, mais complicada. No momento que demos a notícia, a repercussão foi péssima. Entre torcedores, né, porque já tinha aumento, essa coisa toda, 4 anos de contrato, ou seja, 5 no total, porque ele tem um ano de 2024 a cumprir, e mais 4 seriam. E muita gente na diretoria do Flamengo, não exatamente no departamento de futebol, foi até o presidente Rodolfo Landim reclamar. Peraí, que história é essa? Renovar contrato agora, tem mais um ano pela frente, o jogador está em uma fase, está na reserva. Travou no Landim e o Landim também, informações que a gente conseguiu obter na época, resolveu congelar essa discussão da renovação, né? Temos essa informação já há mais de um mês, já há um bom tempo. Isso aí voltou essa semana que passou aí, outros colegas acabaram dando de novo essa notícia, mas isso não é novidade para você que acompanha o nosso trabalho aqui no youtube.com/Mauro César. Então, a coisa parou. Agora voltam aos poucos a conversar, mais ou menos como a gente estava prevendo, né? No meio de uma contratação do De La Cruz, quem sabe de outros jogadores, você mete a renovação do Gabigol e o pessoal acaba festejando as contratações e ignora que o Flamengo pode estar fazendo um negócio sem sentido nenhum. Porque não tem o menor cabimento a renovar com o Gabriel, pagando parcelas intermediárias, com aumento de salário. Tem gente já no Flamengo desmentindo. Não, a remuneração não é tão alta como estão publicando. Não importa. Pode não ser isso tudo, pode na hora de discutir reduzir um pouco, mas aumento do salário, 4 anos de contrato e parcelas de recompra ou algo parecido, peraí, não tem o menor cabimento. Isso aí é para levantar da mesa, meu amigo. O cara senta à mesa para conversar, o empresário apresenta isso, o dirigente tem que fazer o seguinte: amigo, você não está falando sério. Tá, eu estou me retirando, quando você vier voltar com uma proposta que faça sentido, a gente volta a conversar. E acabou. Questão de postura, cara. Questão de se colocar. É o clube. É o clube. O jogador foi reserva com o Vitor Pereira na final do Carioca, reserva com o Sampaoli em várias partidas na reta final da participação do argentino, e uma reserva, assim, que não foi, ninguém nem contestou o fato de ir para reserva. Por exemplo, vitória sobre o Botafogo no estádio Newton Santos, o Engenhão, jogo do Bruno Henrique, ele ficou no banco, ficou aquecendo atrás do gol no segundo tempo, não entrou. Não fez a menor falta. Não fez a menor falta. Reserva com o Tite. O Tite já recebeu o Flamengo com o Gabigol reserva e continuou reserva. Uma temporada muito ruim, 5 gols do Campeonato Brasileiro. Só um de bola rolando. Perdeu 3 pênaltis. Até nisso, que ele era quase infalível, ele não foi bem. O Gabriel tem 27 anos. Eu acho o Gabriel um ótimo jogador, um ídolo histórico do Flamengo, mas ele tem que se recuperar para aí poder negociar alguma condição melhor para ele. Não se sabe nem se ele vai ser titular do Flamengo em 2024. No momento ele é reserva e as perspectivas são de que ele vá continuar no banco. Não existe nenhum sinal no sentido contrário. E as partidas muito ruins que ele fez. No final da Série A de 2023, gente, o Gabriel era um dos piores atacantes em atividade. Não chuta, não finaliza uma bola, não cabeceia, não dá um passe, uma assistência, não faz uma jogada. Nada. O jogo dele não gerava. Então você acha que ele não joga nada? Não, eu acho que ele é um ótimo jogador, ele está na história do Flamengo, ele é ídolo da torcida, mas ele tem que jogar, cara. Para renovar o contrato e ganhar aumento, e tudo tem que jogar. Agora, não tem cabimento discutir isso agora. O Flamengo já renovou com o Bruno Henrique por 3 anos, que foi um certo exagero. Eu concordava, sempre concordei com a renovação do Bruno Henrique, até com um tratamento especial, que acho que o Bruno Henrique realmente é outro patamar. Minha opinião. Aos 3 anos achei muito. Poderia ter um, mais outro com renovação automática por metas alcançadas e mais um outro até. Ou seja, se no segundo ano de contrato ele jogasse como titular X partidas, tá bem ainda, mesmo veterano, renova mais um ano. Mas a renovação direto por 3 anos achei exagerado e arriscado. Você pode ter no último ano o Bruno Henrique já num declínio técnico, na reserva, ganhando muito dinheiro, e aí vira uma relação custo-benefício ruim. E o clube tem que pensar no que é melhor para ele. Claro, o jogador também pensa o que é melhor para si, mas o clube tem que pensar naquilo que é justo para ele e para o atleta, para todo mundo. Enfim, mas essa renovação acabou acontecendo e foi muito turbinada à época, todo mundo sabe, por um suposto interesse do Palmeiras, que teria feito uma proposta milionária, que, enfim, nunca vamos saber se de fato ela aconteceu ou não.
mas renovaram de uma forma um pouco exagerada, vamos dizer assim. E agora tem a história do Corinthians. Gente, o Corinthians não tem dinheiro para contratar o Gabriel. Isso não existe. Teria que haver uma outra composição. Ele pode até pagar o salário, um atraso em dia e tal, se comprometer, mas para pagar a multa não tem como. Então o Flamengo pode eventualmente chegar amanhã e fazer um acordo com o Corinthians. Quando tem que procurar e oferecer ao jogador alguma coisa que interessa. Foi interessante para as partes envolvidas, ok. Mas me parece assim que esse interesse do Corinthians faz com que o Gabriel apresente uma proposta mais alta do que faria sentido, num ambiente minimamente lógico, né? E realista, porque senão ele pode ir para o Corinthians. Aí joga com a torcida. Como é que a torcida do Flamengo vai reagir diante da possibilidade de ele ir para o Corinthians? Essa é a grande questão. Aí cabe ao dirigente ter coragem de falar, olha, a pedida é muito alta, a gente não vai fazer isso aqui. Se quiser ir para o Corinthians, vai para o Corinthians. Paciência. Vai só no ano que vem. Caso, nem no ano que vem. No ano que vem é 2024. Vai só em 2025. Ou fazendo algum acordo. E aí, paciência. Agora, não pode ficar se curvando jogador algum. Aliás, o Flamengo tem uma folha de pagamento muito alta, eu tenho falado isso. E não pode perder esse controle. Não pode perder esse controle. Já houve um inchaço dessa folha depois dos títulos dos últimos anos. A folha ficou bem alta. E não tem cabimento você pagar uma verdadeira fortuna porque não te dá retorno técnico há um tempão, há uma temporada praticamente. Agora, se o jogador for essencial, a alma do time, sem ele o time perde 30%, 40%, aí você vai pagar o diabo que for. Você faz das tripas coração se precisar, mas você vai bancar esse cara. O Gabriel não é esse jogador hoje. Aliás, ele nunca foi. O cara decisivo e tudo, mas esse cara fundamental, o Flamengo teve grandes jogos sem ele, por exemplo, mesmo em 2019. Quer lembrar um? Flamengo 4, Corinthians 1. Fábio Carille foi demitido depois do jogo no Maracanã. O Flamengo massacrou o Corinthians. O jogo teve o Bruno Henrique como estrela. O Gabriel estava fora, estava suspenso. Aliás, recordista de cartões vermelhos no Campeonato Brasileiro, de 19 para cá, sendo um atacante. Já trouxemos esse número também aqui no canal. A temporada do Gabriel foi péssima. Ele não está em condições de fazer nenhuma exigência, a não ser que ele se apoie no passado. Cabe ao dirigente do Flamengo ter a coragem de colocar à mesa o seguinte: o passado não está em negociação, e sim o presente projetando o futuro. E para projetar um futuro melhor, ele tem que mostrar em campo que está novamente jogando muito bem e que merece esse privilégio de ganhar um aumento, um contrato mais longo. Vamos ver se os dirigentes do Flamengo terão coragem para fazer uma negociação que faça sentido ou se vão ficar com medinho de, eventualmente, o jogador vestir uma outra camisa. E lógico, se vestir outra camisa, fizer gols com outra camisa, paciência. É a vida que segue. Não pode. É real? É irreal? Ou é sonho? Ou é megalomania? É real a intenção do Corinthians em contratar o Gabigol. É real. O Corinthians, quando eu falo Corinthians, o Augusto Melo tem a intenção de contratar o Gabigol. Ele não está falando por falar. Ele quer. Você tem ideia de mercado de valores? Quanto custa? A multa eu sei que do ele Gabigol, pediu 50 milhões de luvas para renovar no Flamengo. Eu li isso, não sei se é verdade. a multa dele para fora, eu estava falando com o Gustavo, é de 33 milhões de euros para fora. Para o Brasil é maior do que 33 milhões de euros. Se o Flamengo quiser pagar a multa, é impossível qualquer clube brasileiro aceitar. O que eu fiquei sabendo hoje pela manhã é que o Rubens Gomes conversou com o Marcos Braz, do Flamengo, até por causa do negócio do Mateuzinho, do Thiago Maia. Eles estão sentando para conversar. E nessa conversa, o Rubens pediu pro Braz uma espécie de autorização para conversar com o Gabigol. Porque é de bom tom, né? O clube procurar o clube antes de procurar o jogador. E o Marcos Braz deu essa autorização. E a partir de hoje, o Corinthians vai começar a conversar com o Gabigol direto. Essa informação é de hoje, que eu consegui hoje pela manhã. Agora, além da intenção do Corinthians de comprar o Gabigol, não existe mais nada. Porque no Flamengo não se fala em liberar o Gabigol para o Corinthians, não se fala nada disso. O Corinthians não tem dinheiro para comprar, o Corinthians não tem dinheiro para pagar o salário, o Corinthians não tem dinheiro para manter. Ele está renovando por 3 anos com o Flamengo, pode renovar ou não, mas está num processo de renovação. Ele tem mais 1 ano de contrato, só dificuldade atrás de dificuldade. Por isso que eu falo. E por que alimenta essa história, então? Porque ele vai tem conversar vontade com o jogador? É isso, para que alimenta isso? O Flamengo não quer liberar. Para que liberou para conversar entre clubes? É megalomania, porque o Palmeiras volta... vai lá e contrata o Bruno Rodrigues, que é um cara para compor o elenco. O Palmeiras é um time campeão, está na ponta há muito tempo. Para o Corinthians não serviria o Bruno Rodrigues, deve custar 10% do que a operação do Gabigol deve custar?
Por que não vai na real? Um cara que pode ajudar. Se o Palmeiras foi buscar e tinha um monte de time querendo, Fernando, por que o Corinthians vai na estrela, no top? Porque o problema é que não tem atacante. O problema é que não tem. Mas o Corinthians vai atrás do Gabigol, porque não foi atrás do Bruno Rodrigues. Mas não tem no mercado. Todos os clubes estão sofrendo, estão tendo uma dificuldade danada de encontrar atletas, de encontrar principalmente atacante no mercado. Você não encontra hoje atacante no mercado. Mas é claro, mas e essa viagem que é ir buscar um dos caras um dos maiores salários. Mas a gente volta no início da conversa. Eu, inclusive, recebi uma informação aqui agora, porque saíram valores dessa possível renovação do Gabriel com o Flamengo. Seria de 54 milhões de reais. A informação que eu recebi aqui é que esses valores estão totalmente equivocados, inclusive das pessoas que estão fazendo a renovação do Gabriel. Mais ou é menos? Menos. Falou que os valores, isso aí, soltaram, né, para talvez atrapalhar aí alguma coisa dessa renovação. Mas, na verdade, ou atrapalhar a ida do Gabriel para o Corinthians, mas que os valores não estão dentro dessas casas aí, que isso aí é um valor superfaturado, tem muito mais grana em cima e que não é verdade. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Então é isso aí, rapaziada, nas informações de hoje, né, Gabigol fica ou não no Flamengo, né? É uma notícia aí, rapaziada, bastante, né? Que tá movimentando muito o mercado da bola. Por quê? Porque a renovação do Gabigol também está sendo aí uma pedida pelo empresário do jogador. Um valor astronômico, é isso mesmo. 54 milhões. Gabigol pediu, camarote e Landim vetou, né? Exageros do ídolo vazam no Flamengo. O camisa 10 tem um contrato até o final de 2024 e suas exigências para renovar foram exposto pelo jornal O Globo, né? Sendo assim, a pergunta que não quer calar: Gabigol fica ou Gabigol sai do Flamengo? Em 2023, Gabigol viveu sua pior fase desde quando chegou no clube carioca. O camisa 10 amargou, né, a reserva aí sobre o comando do Tite, sobre o comando do Sampaoli e sobre o comando do Vitor Pereira. Então, 2023 para se apagar do Gabigol, né? E também, ainda nas informações, rapaziada, a verdade, né, é que o jogador está sendo procurado aí pelo Corinthians e ele, né, tem sim esse interesse de deixar o Flamengo para ir jogar na equipe do Corinthians, segundo as informações. A má fase do ídolo fez com que, né, o Corinthians abrisse aí uma negociação, pediu autorização do Flamengo e, segundo as informações do Jogo Aberto, o Flamengo, Marco Braz aí, né, permitiu que o presidente Augusto Melo, né, entrasse aí, né, em contato e tente aí a contratação do Gabigol, né? Agora a pergunta: será que o Corinthians vai mesmo contratar o Gabigol? Será que realmente o Gabigol quer ir para o Corinthians? Vamos ver aí o que vai acontecer nas próximas novelas, né? Vale lembrar que o presidente do Corinthians, Augusto Melo, já deu uma declaração que considera o Gabigol aí, né, um jogador que cai nas graças aí do torcedor corintiano, né? Um jogador que é o perfil do que o torcedor gosta, né? Então, falou que vai sim em busca desse jogador, beleza? Então, rapaziada, qualquer informação aí, vou estar trazendo aqui para vocês. Espero que vocês gostem aí dos nossos vídeos. Compartilhe, comente muito aí nesse vídeo. Também ative o sininho de notificações. Logo mais voltarei com mais informações do Flamengo.